Fala, mulherada abençoada, dia 66 do nosso devocional, e o nosso tema é Tudo bem ficar com raiva. Vamos orar para a gente começar? Paizinho, em nome de Jesus, mais uma vez te encontramos aqui, Senhor, no nosso secreto, que nós possamos abrir o nosso coração, nossos ouvidos espirituais e receber do Senhor aquilo que o Senhor tem, a tua porção para nós no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. E a nossa palavra base está lá em Efésios 4:26. Ela usa só a primeira parte do versículo e diz assim: fiquem irados e não pequem. E a versão do devocional é a mesma da minha Bíblia hoje. A primeira parte de Efésios 4:26 é fácil demais. Fiquem irados. Eu posso fazer isso sem nem tentar. Deus nos diz para ficarmos com raiva porque não tem problema estarmos chateadas. A ira é uma emoção humana tão válida quanto a alegria, a tristeza, a fé e o medo. Até Deus fica bravo, na verdade, com bastante frequência. O Antigo Testamento registra várias centenas de referências de sua ira contra Israel e outras nações. Quando uma emoção é suprimida por não ser validada, ela será, por fim, expressa de forma inapropriada. Em contrapartida, se uma emoção é expressa sem restrições, o pecado segue em seu encalço. O próprio Deus valida a raiva humana. No entanto, a maioria de nós nem sequer a entende. Será que é jogar coisas, gritar e berrar com os nossos queridos? É ressentir-se pelo tratamento desleal? Não, esses são exemplos de expressões inapropriadas de raiva. Há uma linha tênue entre raiva e pecado. O dicionário American Heritage, já falei aqui que não sei falar inglês, né? Define raiva como forte descontentamento, geralmente temporário, sem especificar o modo de expressão. Tudo bem sentir um intenso ou forte descontentamento por um evento ou pelas ações de alguém. Desaprovação, aversão ou aborrecimento. Esses sentimentos são comuns a todos nós e podem ser ocorrências diárias. É a parte do "e não pequem" que exige algum trabalho. Seria errado esperar de uma criança as mesmas reações que esperaríamos de um adulto. Conforme amadurecemos, nossa capacidade de exercer domínio próprio deve amadurecer. Não é errado ficar chateada, mas é errado punir outras pessoas por estarmos chateadas. Como cristãs, não representamos mais apenas a nós mesmas. Nós somos representantes do Senhor, e isso significa que devemos dar um passo atrás e considerar como nossas reações afetam os outros. Nenhuma de nós pode controlar o que nos acontece, mas estamos todas no controle de como escolhemos responder. Se eu não me engano, mais para o começo do devocional, eu falei sobre a ira e falei exatamente o que ela colocou aqui, que há uma diferença entre você se irar e você pecar, que é o que ela coloca aqui. Há uma linha tênue entre raiva e pecado, porque realmente cabe aqui no que ela fala. Deus nos diz para ficarmos com raiva porque não tem problema estarmos chateadas. A ira é uma emoção humana tão válida quanto a alegria, a tristeza, o medo, enfim. O ponto aqui é, o próprio versículo é muito claro. Fiquem irados e não pequem. A maioria das versões traz o famoso irai-vos, mas não pequeis. Porque de fato, sentir não é o problema. O problema é o que nós vamos fazer com aquilo que estamos sentindo. E eu lembro até que nesse devocional que eu falei sobre isso,
sobre a ira, eu expliquei que todo pensamento gera um sentimento que gera uma ação. Então, se alguém vem e nos faz algo, vai gerar primeiro um pensamento em nós. Nossa, eu não acredito que essa pessoa me falou ou me fez isso. Desse pensamento vai gerar um sentimento. Nossa, que raiva dessa pessoa. Porque ela não podia ter falado assim comigo, ela não devia ter feito tal coisa pra mim. E aí vai gerar uma ação. E é aí que entra o nosso devocional aqui. É aí que entra a prática da palavra, que fala que a gente pode sim ficar irado, a gente pode sim sentir raiva. E inclusive eu grifei porque isso falou muito no meu coração. Quando uma emoção é suprimida por não ser validada, nós podemos sim sentir, porque é válido. O próprio Deus, ela fala aqui, valida a raiva humana. O ponto aqui, a chave para nós é a segunda parte. E não pequem. É sobre o que nós vamos fazer com aquilo que fizeram conosco. Já ouviu essa frase? Já falei ela esses dias, há alguns devocionais atrás. Então ela diz o que acontece quando essa emoção não é validada. Ela é expressa de forma inapropriada. Em contrapartida, se uma emoção é expressa sem restrições, o pecado segue em seu encalço. Ou seja, eu preciso validar meu sentimento, que é o quê? Não vou fingir que eu não fiquei chateada. Não vou fingir que aquilo não me atingiu. Mas vou resolver, aí é a ação, o meu problema, sabendo como fazer isso. Como falar para a pessoa, como chegar na pessoa. E é aí que entra essa diferença, porque se ela é expressa sem restrição, tipo, alguém fez alguma coisa para você e você pode ir lá e escrachar a pessoa. Isso é validar a sua emoção sem restrição, sem colocar ela no filtro da palavra. Não sei se eu já comentei isso aqui, acredito que sim, mas eu entendi da parte do Senhor, porque um dia eu perguntei para ele se Deus sentia, se Deus tinha emoções, e ele me respondeu que sim, até porque ela confirma isso aqui, né? Que até Deus fica bravo e que o Antigo Testamento registra várias centenas de referências de sua ira contra Israel e outras nações. Mas o que o Senhor falou para mim na época que eu perguntei se ele tinha emoções foi que as ações dele não eram baseadas nas emoções, ao contrário do que nós fazemos. Então, o Senhor prefere externar a sua graça, como a gente aprendeu na parte passada, forte na graça. Ele prefere externar a graça, externar a misericórdia, externar a compaixão do que a sua ira. Mas isso não significa que ele não vai ser justo. Aqui entra o como. Deus se ira, ou seja, ele tem o sentimento da raiva e da ira, que na verdade é maior que a raiva, mas ele não desconta em nós da forma que deveria. Ele vem sim chamar a nossa atenção, puxar a nossa orelha, nos corrigir, ele não deixa para lá. Entende como ela coloca aqui que há uma linha muito tênue entre você validar a sua emoção e fazer o que você quiser, e entre validar a sua emoção e saber como lidar com aquele problema, com aquela situação. E entre validar a sua emoção e saber como lidar com aquela situação. Porque é isso que o Senhor faz. Ele se ira com os nossos pecados, com aquilo que a gente faz de errado, com aquilo que vai contra Ele, mas Ele escolhe responder de uma forma amorosa, chamar a nossa atenção de uma forma que não dependa da ira dele, porque se assim fosse, realmente nós não estaríamos mais aqui. Não sobraria um pozinho para contar a história.
Tudo bem sentir um intenso ou forte descontentamento por um evento ou pelas ações de alguém. Desaprovação, aversão ou aborrecimento. Esses sentimentos são comuns a todos nós e podem ser ocorrências diárias. É todo dia que a gente tem que lutar contra querer externar as nossas emoções da forma errada. Validar as nossas emoções não é dizer, tudo bem, você tá com raiva, vai lá, você pode dar na cara da pessoa. Validar as nossas emoções é assumi-las, não fingir que elas não existiram. Ah, porque eu não quero que a pessoa fique brava. A pessoa fez algo contra você e você tá preocupada com o que a pessoa vai pensar de você. Não é reprimir aquele sentimento, que eu sei que muitas pessoas têm a tendência de fazer isso, e algumas com mais frequência do que outras. E o Senhor começou a falar comigo sobre isso. Não, mas eu não quero falar que o que a pessoa falou para mim me magoou, porque eu não quero causar mais problema. Eu não quero aumentar ainda mais do que aconteceu. Não, você precisa validar o que você sente. Fiquei chateada porque você falou tal coisa pra mim? Eu vou chegar pra pessoa e vou falar. Mas há uma diferença entre, olha, porque você não devia ter falado isso? Porque eu não gostei? Porque é ridículo? Você não devia ter falado? Que absurdo! E chegar pra pessoa e, olha, isso que você falou não foi legal. Me deixou chateada. Não quero levar para o meu coração. Então, por isso eu tô aqui falando com você. Para deixar claro para você que o que você falou me ofendeu. É o como eu vou fazer e não o se eu vou fazer. Isso é validar a minha emoção e não expressar ela de forma inapropriada. Eu posso expressar o que eu tô sentindo, mas da forma correta. É isso que ela tá falando aqui pra gente fazer. Ela não tá falando, alguém fez alguma coisa pra você, você ficou com raiva, fica quieto, não fala nada. Alguém fez alguma coisa pra você, você ficou com raiva, vai lá e dá na cara da pessoa. Alguém fez algo pra você e você ficou com raiva, entendeu essa emoção, validou ela e foi até a pessoa resolver de acordo com aquilo que a palavra te fala e da forma com que Deus te trata quando é você do outro lado. É isso que ela está falando aqui. Que ela confirma nessa parte. Conforme amadurecemos, nossa capacidade de exercer domínio próprio deve amadurecer. Não é errado ficar chateada, mas é errado punir outras pessoas por estarmos chateadas. Como cristãs, não representamos mais apenas a nós mesmas. Nós somos representantes do Senhor. Isso significa que devemos dar um passo atrás e considerarmos como nossas reações afetam os outros. É aqui que entra a consciência, o amadurecimento de deixar a sua vontade de esfregar a cara da pessoa no asfalto porque ela te fez passar raiva e ir lá e resolver o problema com ela da mesma forma que Deus resolve com você. Que é o quê? De uma forma amorosa. Nenhuma de nós pode controlar o que nos acontece, mas estamos todas no controle de como escolhemos responder. Então que a partir de hoje, toda vez que você passar por uma situação em que você ficar com muita raiva ou até mesmo uma ira dentro de você, entenda que diante da palavra de Deus, você precisa validar o que você sente, você não pode esconder, você não pode fingir que aquilo não aconteceu e deixar pra lá. Sabe por quê? Porque isso vai tomar o seu coração com o passar do tempo. A pessoa vai simplesmente esquecer e seguir a vida dela, enquanto você vai ficar ali remoendo, ressentindo. O ressentimento é sentir de novo, e de novo, e de novo. É quando você tem um sentimento e pega ele como bichinho de estimação. E não é isso que o Senhor quer para nós. Então a direção dele é: valide o que você sente, porque eu, o próprio Deus, valido o que você sente.
mas coloque isso diante de mim, porque eu vou te ensinar a como resolver esse problema. E aí então você vai praticar essa palavra. E o amadurecer que ela coloca ali, conforme amadurecemos, nossa capacidade de exercer domínio próprio deve amadurecer. Isso vai acontecer conforme as situações surgirem na sua vida. Ou seja, não é uma vez que você vai se irar. Inclusive ela coloca aqui, que esses sentimentos são comuns e podem ser ocorrências diárias. Então, se a cada nova situação você lembrar dessa palavra, você lembrar desse devocional e você lembrar como o Senhor quer que você lide com isso, você vai chegar nessa maturidade do domínio próprio e ser forte no domínio próprio. Amém? Vamos fazer então a oração do nosso devocional? Senhor, por favor, ajuda-me a administrar bem minhas emoções, com a maturidade e a graça apropriadas a uma filha tua. Mostra-me a tênue linha entre raiva e pecado e me guia com teu espírito quando me aventurar perto demais dela. Vamos repetir a nossa frase do dia? Eu sou forte porque escolho o que faço com minha raiva. Vamos orar então por esse tema? Paizinho, em nome de Jesus, que a partir de hoje, Pai, aprendendo aqui contigo, com o teu Espírito Santo, aprendendo essa lição, Senhor, sobre nos irarmos, mas não pecarmos, Pai, nós possamos, Senhor, praticar essa palavra a cada situação, Pai, que surgir na nossa vida. Que em nome de Jesus, a cada ocorrência que pode ser diária, Pai, nós possamos crescer no entendimento dessa palavra e amadurecermos, Senhor, no controle do nosso domínio próprio. Que em nome de Jesus nós possamos sempre nos lembrar que nós não representamos mais apenas a nós mesmos, mas ao Senhor e ao teu reino. Nós representamos a forma com que o Senhor lida com essas situações. E assim nós somos suas imitadoras. E então aprendemos contigo a como lidar com cada situação e pessoa que nos traz esse sentimento de raiva ou de ira. E em nome de Jesus, nós escolhemos reagir a elas como o Senhor escolhe reagir às nossas. Em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, ter o entendimento e o discernimento de que nós podemos sim ficarmos chateadas. O Senhor mesmo valida o nosso sentimento, mas nós não podemos punir as pessoas porque estamos chateadas. Que nós venhamos, Senhor, aprender a lidar com essas situações, a lidar com as pessoas e com as nossas reações diante disso. E que o teu Espírito Santo possa nos mostrar todas as vezes em que estivermos nessa linha tênue entre a raiva e o pecado, entre querer deixar para lá e não resolver, que não é isso que o Senhor quer, e entre expressar as nossas emoções sem restrições, ferindo as pessoas. Que nós possamos, sim, Senhor, entender que nós devemos validar o que sentimos e saber como expressar as nossas emoções. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos que nos ajude para que sejamos fortes no nosso domínio próprio, Senhor. E já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor está conosco em cada situação dessa. Em nome de Jesus, amém. Então agora você pode ficar com louvor para encerrar esse momento com o Senhor. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.